Minha irmã Kayla e eu somos muito próximas. Meu namorado Tim e eu estávamos juntos há quase 3 anos. Em março de 2023, Tim e eu estávamos bêbados e então minha irmã me ligou. Conversamos com viva voz. Ela estava falando sobre o trabalho dela no centro de doação de plasma e desabafando sobre como ela estava decepcionada com o que sua formação em biologia havia se tornado, ganhando $18 por hora. Tim ouviu isso e interpretou como uma indireta, uma alfinetada nele, um técnico farmacêutico. Eu tentei explicar várias vezes que não estávamos falando dele, que ela tem o direito de estar decepcionada com o emprego. Ele deixou para lá, embora não tenha sido uma resolução muito harmoniosa. Em agosto, Tim, eu, meu irmão e minha irmã fomos a um show. Não fomos todos juntos. Tim e eu tínhamos lugares juntos, assim como meus irmãos, mas como estávamos todos indo para o mesmo lugar, sugeri que pudéssemos nos encontrar antes para almoçar, para que ele pudesse conhecer meus irmãos direito. Tim pareceu hesitante, mas concordou. Então, nós 4 nos encontramos para almoçar e foi péssimo. Tim, que normalmente é muito extrovertido e simpático com estranhos, como o motorista de Uber e o caixa, ficou completamente calado durante o almoço. Meus irmãos, que são introvertidos, como eu, tentaram ao máximo puxar assunto, mas foi extremamente constrangedor no mínimo. Fomos todos juntos para o show e voltamos juntos. Depois, Tim disse que meu irmão é legal, mas que estava em sinal amarelo com minha irmã. Perguntei o porquê, e ele disse que ela fez comentários maldosos durante o almoço, como: qual de vocês tem os ingressos? E onde vocês vão sentar durante o show? Eu imediatamente me calei. Mais tarde, tivemos uma discussão acalorada em que eu basicamente o acusei de trazer os sentimentos da ligação de março para a forma como ele encarou o almoço, mental e literalmente. Ele negou isso e basicamente disse que seus sentimentos são os dele e que eu, essencialmente, não posso dizer a ele como se sentir sobre a Kayla, se ele achou o comportamento dela inadequado ou não, e deixamos isso pra lá. Enfim, a gente resolveu se acalmar, deixar esse assunto pra lá, mas ficou aquele sinal amarelo. Em dezembro de 2023, minha irmã e eu estávamos jogando um jogo e ela ganhou. Eu fiquei feliz por ela. Ela nunca ganha, então mandei mensagem pra Tim sobre isso. E sua primeira resposta foi: você deixou ela ganhar? Eu disse: não faça isso com ela. Ele então disse que eu não o defenderia como eu defendo ela. E isso levou a uma grande discussão por mensagem na qual foi revelado que ele mentiu em agosto, quando perguntei se ele ainda sentia algo sobre a ligação. Ele disse que não me contou porque queria observar meus irmãos e ver por si mesmo como eles interagiam com ele, uns com os outros. Eu disse a ele que não era o lugar dele, que era meu dever organizar ou cancelar o almoço, e que eu deveria ter tido essa informação antes de marcá-lo. Eventualmente, eu esqueci de como que a gente resolveu essa conversa e simplesmente, basicamente, concordamos que em algum momento, nenhum prazo foi dado, ele iria conversar com a Kylie e resolver isso. Então, chegamos ao agora. Ontem, Tim disse que gostaria de falar com a Kylie. Estou apenas um pouco preocupada que vai dar errado de novo, ou não. Minha irmã é uma mulher negra, e no último ano ela foi demitida do emprego, não o centro de plasma, por essencialmente não ser legal ou uma boa jogadora de equipe, ou qualquer besteira que eles disseram a ela. A verdade é, isso não está em discussão. As pessoas, especialmente em ambientes profissionais, tendem a assumir o pior das mulheres negras, e assim, a situação contínua e o emprego dela a deixou muito insegura sobre si mesma, sobre o que ela diz e suas expressões faciais. Quando conversei com Kayla ontem para avaliar seus sentimentos sobre a possível reunião, ela expressou isso essencialmente. Ela não entende o que fez de errado com Tim, mas diz que pode ser uma questão de intenção versus impacto. Ela diz que está preocupada em se encontrar com ele porque uma expressão errada pode fazê-lo pensar negativamente sobre ela. Eu disse a ela que se ela for quem eu acho que ela é, e ele for quem eu acho que ele é, vai ficar tudo bem. Kayla me ligou de volta em lágrimas, dizendo que, ao dizer eu acho, eu estava lhe insinuando que o que Tim e o seu antigo empregador estavam dizendo poderia ser válido, e eu não deveria fazer isso como uma de suas amigas próximas. Eu me desculpei, e aí que toda a situação está agora. Agora estou preocupada que a conversa deles não será boa para ela ou para ele. Tim, enquanto desabafava comigo, já chamou colegas de trabalho mulheres com quem ele estava irritado de nomes impróprios. E isso é algo que eu gostaria de confrontá-lo. Digo isso para dizer que, em algum nível, ele tem preconceitos. Gostaria que ele revisse seus preconceitos.
mas é delicado. Eu não contei para Tim que a Kayla perdeu o emprego, ou por quê. Eu não contei a ele como ela se sente geralmente sobre ser mal interpretada. Porque sinto que se eu contar a ele, ele vai achar que estou tentando diminuir os sentimentos dele. E para deixar claro, eu não quero diminuir os sentimentos dele. Eu não sei o que fazer. Parece uma situação precária. E parece que toda vez que eu tento consertar, piora. Não acho que deveria ser tão estressante reconciliá-los. E nem preciso que eles sejam amigos. Mas tem sido estressante para mim. Antes da conversa deles, o que devo dizer a cada um? E é algo que meu namorado e minha irmã tiveram um grande mal-entendido. E eu realmente não sei se algum deles está pronto para resolver isso. Ou o que devo fazer. Se eu devo fazer alguma coisa para amenizar a situação. Bom, eu contei pro Tim sobre minhas preocupações com a minha irmã. Não rolou bem. A gente acabou discutindo por umas 8 horas. Isso culminou com ele finalmente falando com minha irmã por telefone e eu estava presente. Para resumir essa conversa, e a conversa de 1 hora que rolou no dia seguinte também não foi nada boa. Tipo, a minha irmã explicou que não quis dizer nada de mal, pediu desculpas e ouviu toda a salada de palavras que eles tinham para falar. Mas ela ficou com a impressão de, se você gosta, eu amo, com o meu namorado, e me pediu para não ligar mais para ela, para resolver nada com ele. Ela achou que ele foi condescendente, enrolão e usou muito falar de terapia, sem dizer nada de concreto. Minou os próprios pedidos de desculpas com mais coisas confusas, de alguma forma contornou o que o ofendeu, e por isso pareceu querer que ela mesma descobrisse o problema e a solução. Eu, tendo ouvido tudo o que ele disse, concordei com o pedido dela. Mesmo que tenha sido uma situação estressante pra caramba, 2 anos já estão se formando ao redor disso. Desculpas foram pedidas pelas duas partes, e também da minha parte para cada um deles. No fim das contas, e depois de muitas outras discussões acaloradas, eu e o Tim voltamos a nos entender. Algumas semanas atrás, eu estava no carro com o Tim. Ele tinha um sinal de pare e seguiu para a rua principal. E aí fomos batidos do lado do meu banco. Eu levei a pior, uma conclusão leve e alguns arranhões. Depois disso, o Tim não conseguia entender que ele tinha culpa. Ele nem queria admitir e ficou chocado quando a polícia o multou por não ter respeitado a preferencial e o seguro dele o considerou 100% culpado. Na cabeça dele, a outra motorista estava em alta velocidade e deveria ter cedido a ele. Ela estava sem seguro, o que não o ajudou no processo mental dele. Como ele era o culpado, eu tinha o direito de fazer uma reclamação médica com o seguro dele. O time me pediu para não fazer isso, basicamente por causa dos prêmios do seguro dele, e ele ofereceu para pagar minhas despesas do próprio bolso. Isso me estressou por algumas semanas, eu não conseguia identificar o porquê, mas no fim das contas, eu percebi que era injusto do Tim pedir isso de mim, principalmente sendo ele o responsável. Não é que eu não confie que ele não ia pagar, mas não é pessoal. Quando coisas assim acontecem, a gente recorre ao seguro. Se sua taxa aumenta, aumenta. É um acordo que a gente faz quando a gente senta ao volante. Eu expressei meus sentimentos pro Tim, até concordando com o plano dele de pagar do bolso. Meu plano de saúde está cuidando da maior parte da despesa de qualquer jeito. O Tim primeiro pediu desculpas. Aí a gente não se falou até a tarde seguinte, quando o Tim tentou inverter a situação. Ele disse que estava sendo responsável, que ia contestar a multa na justiça, que eu não estava sendo colaborativa nesse processo e que eu não estava sendo considerada com todo o estresse dele. Eu terminei a conversa porque eu achei que não estava sendo produtivo. Aí eu respondi e disse que sim, ele estava sendo financeiramente responsável, mas que era mais a responsabilidade emocional que eu estava buscando. Eu não tinha recebido mais do que sinto muito pelo acidente ter acontecido. O Tim não respondeu a isso. Ele só disse que meus sentimentos são válidos, que ele entende, e agradeceu por eu ter compartilhado. Depois disso, nossas mensagens ficaram bem frias e distantes. A gente mora a 90 minutos de distância, então a gente se comunica principalmente por mensagem. Basicamente, o Tim ou me deu o tratamento de silêncio ou decidiu que eu era um dos seus estresses. Meus sentimentos, que eram super razoáveis, serem rebatidos em mim foi uma das coisas mais chocantes da minha vida. Eu estava lá discutindo por 1 hora sobre meus sentimentos. E aí ele disse que nunca vai me dizer como me sentir. Esse é o mesmo cara que sempre me incentiva a ser vulnerável com ele? Foi mais uma semana de reflexão pra mim. O Tim é um pé no saco. Verdade, eu já sabia disso. Mas ele é muito pé no saco. Ele nunca pode ser responsabilizado. Ele sempre é a vítima. E eu só tive que me dizer repetidamente que essa não era a vida que eu queria e que eu mereço algo melhor. Nem só romanticamente,
Eu só mereço paz. Eu preciso disso. Depois de uma semana de silêncio, pouco contato, o Tim disse que queria conversar. Eu achei logo que ele iria terminar comigo, e eu estava pronta para isso. Aí ele ligou, e na verdade ele só queria discutir mais sobre meus sentimentos, dessa vez por 2 horas. Eu percebi depois que eu estava discutindo para convencê-lo, e ele estava discutindo para evitar a responsabilidade. Ele me disse no final da conversa que todo relacionamento tem conflitos, mas eu percebi que aquilo não era saudável. Enfim, eu dei a ele mais uma chance, uma semana para dizer as palavras que eu queria ouvir. Elas nunca vieram. Então, eu terminei com ele. E aí a gente discutiu mais um pouco sobre os meus sentimentos. Ele ficou extremamente frustrado. De certa forma, eu estou frustrada com ele. Acho que ele simplesmente não entende ou não quer entender. Então é isso. Esse foi o meu primeiro relacionamento, meu primeiro amor. E para alguém que já tinha baixa autoestima, isso provavelmente vai ser complicado de refletir. Ai, até estou pensando em fazer terapia. Preciso disso. Estou bem triste por isso. Eu vou olhar com carinho alguns momentos que a gente passou, mas eu tenho tantas fotos, tantas lembranças. E com as conversas com a minha irmã, que não vão me deixar romantizar esse relacionamento, eu reconheço que mesmo que tenha havido bons momentos, talvez até a maioria dos momentos bons, os momentos ruins foram terríveis e simplesmente não valeram a pena. Tantas bandeiras vermelhas para me lembrar. Eu simplesmente não queria acreditar que ele era quem ele era. Eu queria ter batido o pé mais cedo. Uma das minhas lições é confiar nos meus instintos e agir de acordo com eles. E minha intuição é melhor do que eu me dou crédito. Eu passei muito tempo durante esse relacionamento me perguntando se eu estava ficando louco. E finalmente, eu sou grata por estar viva. Eu poderia estar morta agora, e o Tim estaria dizendo incessantemente para minha família: bom, ela estava em alta velocidade. Enfim, eu estou aqui, estou viva, só tenho alguns arranhões e dores de cabeça que estão ficando menos intensas a cada dia. E eu posso seguir em frente e conhecer novas pessoas, ter novas experiências, aprender novas lições. Eu tenho que pensar comigo mesma, eu estou viva, e agradeço a Deus por isso, eu estou viva.